Kinjiro não acordou muito bem essa manhã, pois foi feito de saco de pancada por sua irmã. Ele tinha uma vida bem comum, apesar de sua família bem estranha. Havia praticamente uma celebridade na escola, a filha do diretor, mas quem chamava atenção era Konoe Subaru, o mordomo Kanade. E no meio de toda essa confusão, até falam que Kinjiro curtia homem só por ficar muito tempo olhando por Konoe e nunca ter relado em nenhuma mulher, até ele correr dali e ir direto para o banheiro. Lá ele entra em uma cabine e acaba flagrando Konoe que estava usando roupas íntimas femininas. Obviamente, Kinjiro fica paralisado por um momento, mas depois deduz que só estava com feitiço estranho. Ele tenta sair dali, mas Subaru não vai deixar seu segredo vazar tão facilmente assim. Ele tenta apagar Kinjiro de vez. Começa uma perseguição frenética entre os dois, mas no meio disso tudo, Kinjiro até acha Subaru fofinho e o salva de ser atacado na cabeça, mas quando ambos caem, ele percebe que apapou as partes macias de Subaru. Era uma moça. Subaru fica mais bravo ainda e termina o serviço desmaiando o coitado do Kinjiro com um extintor de incêndio na cara. Ele acorda gemado na mesma cama em que Kanade, a celebridade, estava. Ela havia feito isso porque ele sabia o segredo de Subaru e tinha uma explicação muito boa para isso não vazar. Ela se vestir de homem, pois os homens da família dela serviam a família de Kanade há gerações, mas ela nasceu mulher com uma filha única. E para poder se tornar mordomo oficial de Kanade, Subaru precisa passar 3 anos na escola sem que ninguém descobrisse que ela é uma garota. Ela estava lá também e ambos estavam presos para fazer um acordo. Se ele não contasse o segredo de Subaru, Kanade ia curar a maior fobia de Kanjiro, a de ser tocado por mulheres, mas da pior forma possível, ele é obrigado a aceitar. Depois disso, Kanjiro achava que pelo menos sua casa ia ser um porto seguro, mas agora ele iria viver com Subaru por ordem de Kanade, e a situação só piora cada vez mais. A vinda de Kinjiro para a escola acompanhado de Subaru já deu o que falar, e seu amigo, que acha que tem alguma coisa rolando, alerta ele sobre os fã-clubes fanáticos de Subaru, que já estavam de olho nele. De fato estavam atrás de Kinjiro, mas também o protegiam. Era confuso. Kanade aproveita para lhe dar um cartão que havia Subaru realizar qualquer tarefa que ele quisesse, e ela fala uma lista de coisas pervertidas que ele podia fazer com ela. Depois os dois são mandados por Kanade para uma galeria, e só sabem quando chegam isso seria um encontro entre Kinjiro e Subaru. Ela até foi mandada a trocar de roupa, para isso eles tiveram um encontro bem agradável. O momento próximo de conversa, Kinjiro diz que sua fobia de mulheres vem da sua irmã e sua mãe, que são lutadoras marciais e sempre fizeram ele de saco de pancada, por isso ele sangra quando é tocado por mulheres, é um reflexo. De repente, Kanade começa a dar ordens quando Subaru esquenta as coisas, e eles tentam fazer isso até que o nariz de Kinjiro sangre, e nem mesmo usando o vale mordomo funcionou, mas o que surtiu efeito foi o chute que ele levou da sua irmã, Koreha. Ela disse que viu tudo desde que eles saem de casa até aqui, e pensou que seu irmão gostava de sair com os alunos mais velhos que se vestiam de garotas. Ele tenta resolver coisa com Subaru na violência, mas não dá muito certo para ela. Kinjiro diz para não se preocupar com isso e vai para casa. Quando chega, tudo que vê é um ursinho de pelúcia esfaqueado grudado na parede. No dia seguinte, as coisas continuam feias em casa, mas havia outra preocupação bem maior. Era a dia de tirar as medidas na escola e por isso era um risco que Subaru estaria se submetendo, e Kinjiro teria que solucionar isso junto dela. Na hora que os exames poderiam entregar a identidade de Subaru, Kinjiro se dispõe a fazer isso em frente a todos, dizendo que Subaru era muito tímido, livrando a pele dela, mas ele acaba caindo inconsciente. Ele acorda depois com a notícia de que foi tudo bem graças a seus esforços, e depois disso eles vão almoçar juntos. Eles almoçam juntos, e Subaru diz que é a primeira vez que faz isso com alguém, como nunca teve amigos para fazê-lo. Agora ele confiava tanto nele que estava bem próximo, e ele nem tinha sangrado pelo nariz. Kana diz que todos eles são amigos por causa desse segredo, e era a tarefa de Jiro cuidar muito bem de Subaru, mas a pior parte estava por vir. Por errado a notícia de que havia se apaixonado por Subaru, achando que era um garoto. De manhã, Subaru estava lá de novo para atazanar a vida de Jiro, mas Koreha estava em um momento bem íntimo e acabou sendo flagrada. Depois de contar tudo para Kana, ele racha o bico. Ele achou que Koreha nem iria para a escola hoje, mas lá estava ela. Kana queria tanto ferrar com Jiro, que afirmou certeza que Subaru estava apaixonado por Jiro, e que era ela que estava saindo com ele, não Subaru. Além disso, propôs um encontro duplo entre casais. O lugar marcado, além de ser péssimo para Subaru, pois teve que trocar as roupas no vestiário masculino, era também um lugar de
tem memórias ruins. Na infância, Kana e Subaru haviam sido sequestrados naquele lugar. Mesmo que tudo tivesse terminado bem, isso deixa uma fraqueza em Subaru. Nesse dia, a fobia dele foi atiçada como nunca antes em toda a sua vida, mas tudo termina bem no final do encontro. Até eles verem uma garota se afogando, Jiro vai até lá e a salva rapidamente, mas sua fobia faz ele sangrar tanto que desmaia. Antes de acordar, ele lembra de uma conversa com seu falecido pai, para que ele se tornasse um homem forte o suficiente para dizer fica ao meu lado. Ele fica bem, mas a coisa ruim nem era isso. Nesse mesmo lugar, de novo, Kana havia sido sequestrado junto de Kureha, e Subaru foi ameaçado além de ver uma faca na mão do sequestrador. Sua fraqueza daquele dia na infância, seu medo era de facas. Jiro vê que ela não está apta para sair dali e deixa ela desmaiada sob o cuidado do parque aquático. Ela vai sozinho até o local do sequestrador e começa a tomar muita porrada e não cai por ser bem durão. Mas quando o sequestrador saca sua faca, a coisa fica feia e Subaru tem que salvar ele no último momento. As meninas estavam bem, mas a coisa mais surpreendente é quando o sequestrador volta e revela ser o pai de Subaru. Jiro desmaia de novo e acorda na casa de Kana, sendo xingado por Nagare trocando desaforo com ele. Kana chega depois para explicar que foi um teste para superar a fobia dos dois. Subaru entra depois para agradecê-lo, mas depois do momento fofinho, ela descobre que Jiro trocou toques com Kana e ele tem que sair correndo para não ser morto. Por algum motivo, Subaru havia sido expulsa da mansão e apareceu na porta de Jiro por ordem de Kana com roupa de gatinho para que ele adotasse. Aparentemente eles estavam sozinhos, pois Kureha estava em um campo de treinamento com o clube para dar uma animada nas coisas e tirar o vagabundo do Jiro da cama. Eles vão até o dojo pessoal da mãe dele de treinamento. Subaru, como não estava com sua senhora, ia ser o mordomo de Jiro nesse dia, incluindo preparar um banho e lavar as costas de seu mestre. Mas Kureha voltou mais cedo porque quebrou seu braço lutando contra um urso, e além de achar muito estranho o banho dele logo cedo, ela viu roupa de mulher na cesta, mas quando ela arromba a porta e se depara com Subaru, ela desmaia. Depois que as coisas se ajeitaram, era hora de Kana se tornar empregado de Jiro também, mas isso era demais para ele. Então, para ser quem é melhor, começa uma competição de mordomo versus empregadas, mas no meio disso Jiro desmaia como sempre. Era só um resfriado, mas Subaru usou de todos os métodos mais absurdos para curar ele, e Kana pediu ajuda dele em troca de se livrar disso. Aparentemente, Subaru estava fora de casa porque se desentendeu com seu pai e ele não poderia voltar até eles fazerem as pazes. Isso começou desde o incidente do parque aquático. Subaru aparece lá, tentando tirar ele dali para levá-la para sua casa e tratar de sua gripe, mas ele disse que já era hora de perdoar seu pai. Ela ficou muito preocupada com Jiro quando Kureha começou a chorar dizendo que ele não podia deixá-la, que nem seu pai, e fez de tudo para que ele melhorasse, mas Jiro prometeu que não iria fazê-la chorar de novo. Aquilo não ia matar ele facilmente, e agora era a hora de Subaru perdoar seu pai e voltar para a mansão, até que ele cai fraco. De volta à escola, obviamente, Kana estava observando os dois como sempre, mas Subaru teve que voltar para tratar de seu pai, que também ficou doente. Sozinhos, Kana dá um beijo em Jiro, seu primeiro beijo, e diz que eles ficaram mais um tempinho juntos, pois seu nariz sangrou muito. Depois de tomar tanta porrada da vida, estava na hora de ser atropelado. Ele fica bem e a menina, que tinha um uniforme da sua escola, também acorda. Ela pensa que Jiro é um monstro por ter sobrevivido ao impacto desses, e depois que ele coloca os óculos, ela percebe quem é ele. Ele acorda todo roxo na enfermaria, pois foi resgatado por Subaru no caminho. Subaru havia percebido que Jiro estava evitando Kana, e em troca dele falar, ela queria sair com ele para o festival da escola, que obviamente aceita. Ele conta que deu seu primeiro beijo em Kana, o que choca Subaru no começo, mas ela entende as coisas errado, e deixa entender que Jiro queria beijá-la, mas Kana chega na hora. Ela diz que a atividade de sua turma seria meio de café de cosplay, e que Subaru teria a chance de usar vestido. Essa situação era a culpa de Uzami, e ele vai acertar as contas com ela, mas acaba por saber demais. Ela o chantageia para que saia com ele no festival, pois lá haveria uma guerra entre os fã-clubes de Subaru, e ela tinha fotos comprometedoras deles juntos, no qual Subaru estava com roupas de mulher, para que as fotos não se espalhassem e Subaru não perdesse seu cargo de mordomo. Ele diz que vai sair com ela no festival, mesmo tendo prometido para Subaru. Ela ainda dá um supapo nele, mas era tudo para protegê-la. Eles vão comprar as roupas dela, mesmo que ele tenha visto mais do que deveria, e todos os preparativos estavam prontos no
dia seguinte, mas havia mais alguém de olho em Subaru. O encontro dos dois começa, mas obviamente Subaru fica com ciúmes e elas começam a competir por Jiro. Eles param no café animal da turma de Kureha, mas ele é interceptado por algumas alunas. A diretora do fã-clube, protetor de Subaru, que queria ver um casal entre dois homens, ela avisa ele da grande luta que haveria, e para ele fugir dali, ela ainda diz que não deveria acreditar em Uzami, pois ela tinha segundas intenções. Ela chega para afirmar isso, mas Subaru protegeu Jiro, e ele explica sobre a guerra dos fã-clubes, e ele decide interrogar a menina vestida de coelho. Eles se infiltram no clube dos protetores calorosos, mas quando a cerimônia do S4 se revela como Kana, Jiro acaba revelando disfarces. Seria uma disputa de perguntas e respostas entre os fã-clubes, só que Uzami não estava lá. No fim, a última pergunta era como foi o primeiro beijo de Subaru, e quando ela disse a Jiro, um vídeo dela fazendo boca a boca nele roda no telão. Obviamente o pessoal do S4 queria matar ele, e para se livrar, ela diz gostar de Kana e sai correndo dali. Jiro, depois da vingança de Kana que o faria sangrar pelo nariz, descobre que Uzami se demitiu do S4 antes da competição, e ele vai até ela correndo. Ela diz que não gostava de nenhum deles mais, e que se odiava mais ainda por isso, mas o dia ainda não acabou, e eles ainda eram namorados emprestados. Ele conta sua fobia para Uzami, e no fim do festival, Subaru descobre que Jiro fez tudo aquilo para protegê-lo. Jiro apresenta Uzami como sua amiga, e a partir de agora eles tentariam ter uma boa relação. Ela ia tentar curar sua fobia por mulheres, como amigos, é claro, por ordem de Kanade. Subaru engana Jiro e o droga com sonífero, para que eles realizassem alguma coisa. Ele acorda na mesma cama que Kanade de novo, mas dessa vez ele dormiu da tarde de um dia para o outro. Eles estavam em uma pausa de luxo da família de Kana, e o motivo é porque ela tinha fugido de casa, pois seus pais estavam contraindo ela nos planos para o verão. Basicamente, eles estavam no mesmo quarto, e teriam que fingir que eram noivos e que estavam fugindo da família dela. Mas Subaru também tinha assuntos pendentes com Jiro. A praia, nesse momento, era basicamente um campo minado para Jiro, que estava sendo testado de todos os lados. Ele vai até uma das lojas populares para comprar algumas bebidas, mas ele encontra a Kureha e suas amigas trabalhando lá. Elas estavam no meio de um treinamento quando tiveram que fugir de um tubarão, e acabaram aqui sem seus pertences, mas a pior parte é que Subaru e Kana estavam lá, e Jiro corre para disfarçar ela. Mas Kana inventa uma história de que era prima de Subaru, as coisas para Uzami, e Kana se intromete, provocando ela dizendo que Jiro era seu noivo e dormiram juntos. Uzami tenta compensar isso dizendo que estava saindo com ela também, mas Subaru acabou ouvindo tudo e ficou chocada com isso. Mas depois ele explica tudo, que estava lá só porque ele prometeu cozinhar para ele, mas depois começou a torturá-lo com sua fobia de mulheres. Quando eles voltam, acabou que Kana convidou as três perdidas para ficarem na pousada de luxo também, mas Nagara aparece para levar Kana de volta. Ela dá uma enrolada nele, fingindo para as outras que Subaru era outra pessoa e taxando ele como tarado. Jiro estava cercado de mulheres por todo lado e decide ir até uma turma para relaxar, só que Subaru estava lá. Obviamente eles queriam fugir dessa situação constrangedora, mas Nagara aparece. Eles dão a sorte dele só falar algumas coisas e sair dali, mas ele volta com as roupas de Subaru e tenta resolver as coisas com Jiro, mas Subaru o impede. Mas os dois acabam desmaiando no final, porque Jiro viu as partes macias dela, e um dos dois lembrava do que tinha acontecido por causa da pancada, e era para ser só uma curtição. Uzami acaba descobrindo que Kana também sabe da fobia de mulheres de Jiro, e começa a competir com ela, mas ele notou que Subaru não estava ali, e foi procurá-la. Nagare estava lá, e ele explica que no dia seguinte seria o dia em que sua esposa e mãe de Subaru morreu, e o cemitério fica ali próximo para que ela pudesse visitar o túmulo de sua mãe. Kana dá uma ajudinha fazendo que negar e sair dali. Para Jiro se resolver com Subaru, ele vai até o cemitério para acompanhá-la, e deixou bem claro que ela não precisava mais ter tudo aquilo dentro dela sozinha, pois agora eles eram amigos. Ele era o melhor amigo dela, e sua mãe ficaria muito feliz se ela o apresentasse, até que ele desmaia por causa de sua fobia. Ele acorda e recebe a notícia à noite, que haveria um concurso para ver quem beijava a ganhadora do concurso de beleza, que no caso foi o disfarce de Subaru. Era um paintball, mas o maior problema era Nakaru, que estava bêbada e descontrolada, e quando ficava assim, tirava a roupa dos outros, mas aproveitando que ela tinha um fetiche por óculos, a distraiu com Jiro, fazendo ela perder, mas obviamente ela atraiu Jiro para ganhar a competição. Jiro acorda depois ao lado de Subaru, e com a vinda dos fogos, vê junto uma notícia chocante. Subaru queria mais que uma amizade com Jiro, como um trabalho de meio período durante as férias de verão. Jiro estava trabalhando em meio de café junto de Uzami. A gente achou que eles tinham uma relação, mas isso fez ele pensar sobre o outro dia, no qual depois de falar aquilo,
aquilo, Subaru só fingiu que ele não tinha ouvido. Ao voltar para o salão, Kana estava lá para alugá-los por um momento. Ela disse que deixou uma mensagem para Subaru de que havia saído em uma jornada. Ele a procurou por todo canto, mas seu uniforme de mordomo o fez ser contratado para um café de mordomo sem querer. Uzami estava servindo Kana na força do ódio, mas as coisas só pioraram quando Nekuru e Kureha também estavam fazendo meio período lá. Enquanto isso, Subaru estava tendo que trabalhar para pagar os custos da porta que ele arrancou tentando fugir. Kana era tão monstruosa e demoníaca que se aproveitou da fobia de Jiro para acusá-lo de ser um tarado que tem um fetiche em empregadas, e para provar o contrário, Uzami teria que expor sua roupa para ele, mas naquele momento, Subaru finalmente aparece, e Jiro tinha que resolver as coisas com ela. Mesmo que ela não quisesse dizer isso. Para disfarçar, ela disse que queria ser o melhor amigo dele. E Jiro acata essa resposta na cafeteria. Ele diz que nunca mais queria passar por essa experiência de novo, mas ele faz um acordo com os amigos para passar ali de novo, só de vez em quando. Kana obrigou os meninos dos jogos a fazer um jogo de luta para ela, e o prazo era no dia seguinte, mas ela não era a única com planos para amanhã, e todos estavam empolgados com o dia que viria. Era aniversário de Kureha, mas Jiro parecia estar atordoado, que nem se lembrou. Ela foi comemorar com as amigas na casa de Uzami, que mesmo morando sozinha, era assombrada por alguns fantasmas, mas eles entraram no clima da festa também. Elas dão seus presentes, mas havia outra coisa, uma apresentação especial sobre a história do amor entre Subaru e Jiro, que Nakaru escreveu. O segundo passo era levar ela a um meio de café, no qual ela seria servida por Subaru e Kana. Elas até cantam uma música bem alegre para ela, e ele acaba lembrando seu aniversário de 8 anos, no qual ganhou sua pelúcia, que Jiro gastou toda a sua mesada só para comprar e animar ela da morte do seu pai. Até o jogo de luta era presente para ela, mas ao fim do dia era hora de finalmente voltar para casa. Ela se lembra de todos seus aniversários no qual Jiro comemorou com ela, mas no último ele acabou se esquecendo, e Kana até oferece para que ela fique na casa dela a partir de agora, mas mesmo ele cometendo esse erro, ele já fez muito por Kureha. Quando ela é deixada em casa, ela é recebida com um presente enorme, uma pelúcia gigante. Depois do ano passado, ele prometeu que nunca mais esqueceria do aniversário dela, e no fim ele acabou tomando outro sopapo, pois essa era a forma dela demonstrar o amor de Kureha. Era o segundo semestre de aulas, e as coisas ficam bem estranhas quando Jiro e Subaru saem da sala, e quase são acertados por mais um dos acidentes de Uzami. Eles acabaram em uma situação bem embaraçosa, mas seguem até a escola. No almoço, a comida foi feita por Kana, e apesar de estar deliciosa, deixou Subaru bêbada com apenas um gotinho de vinho branco na comida. Com o levante da bebida, Subaru ia finalmente se declarar para Jiro, mas acaba caindo de bêbado e ele tem que levar ela até a enfermaria. Quando voltam à sala, Kana começa a fazer alguns barulhos muito estranhos, e Jiro tira ela da sala para que ninguém desconfiasse de nada, e esse era um segredo dela, que ela não tinha contado para ninguém. Era uma crise de soluço que não paravam, e acaba ela dizendo palavras estranhas no meio de suas falas. Aparentemente, o problema era que o soluço provocava as pessoas, e principalmente homens, para o charme de Kana, e no passado já houve um grande incidente por causa disso, e até Subaru foi influenciada, mas ela é logo enviada para a casa de Kana para buscar as ferramentas contra o soluço, só que era uma desculpa para ela ficar sozinha com Jiro e atacá-lo, mas ele consegue fugir. Mas no meio de toda essa palhaçada, Kana cai da escada e torce o tornozelo. No hospital de sua família, ela é tratada, mas o problema vem quando Nagare diz que Subaru não seria mais mordomo dela, e que poderia parar de fingir ser garoto, isso por ter deixado que ela se machucasse. Kana insiste muito, mas Subaru diz que é o certo a se fazer, e corre dali, mas Jiro o segue. No caminho, ele tenta convencer Subaru, mas ela lhe dá um beijo para que chegasse ao seu limite e desmaiou ali mesmo. Para ajudar Jiro nessa situação, Uzami foi avisada por Kana. Eles tinham que resolver isso rápido, e ele é levado até o lugar onde o túmulo da família de Subaru ficava, e lá estava ela. Mesmo com as palavras animadoras, Subaru dizia que não pertencia mais à mansão, e hoje não queria ir para casa. Eles ficam hospedados naquela mesma pousada de antes, e obviamente eles pensam em coisas impuras, mas não fazem nada além de dormirem próximos. Na manhã seguinte, Nagare quase enforca Jiro pensando que ele tinha feito algo com Subaru, e quando descobrem que não, Kana fica bem decepcionada. Ambos passam em casa e Subaru agora teria que tomar uma decisão e tanto. Na escola todos ficam chocados com a notícia que Subaru foi transferido, mas lá estava ela com um novo disfarce, dessa vez de Puniru, como a prima de Subaru. No almoço, ela esclarece as coisas e diz que faria
de tudo para voltar a ser mordomo dela. Então Jiro vai até as profundezas da escola para resolver isso, pedindo ajuda para o grupo mais perigoso de todos, a S4. O grupo também se uniu aos Guardiões Calorosos, e com isso todos decidem fazer um abaixo-assinado para cooperar com Subaru, para que ele pudesse se tornar mordomo da Kana novamente. No final do dia, eles tinham assinaturas suficientes para mandar ao pai de Kana. No dia seguinte, vemos que ela conseguiu retomar ao seu posto de mordomo, e as coisas estavam voltando aos seus trilhos. Mas naquela noite, ela queria expressar sua gratidão, e como aquilo era obra de Kana, fazendo ele sangrar tanto que desmaia, só que aquela história estava longe de acabar.